Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui dos Líderes de Sucesso. Você sabe, a nossa produção sempre trazendo lideranças, empresários, autoridades, políticos, influenciadores, ou seja, pessoas que fazem a diferença na economia do nosso estado e no dia a dia do consumidor gaúcho. E para isso, hoje a gente trouxe dois especialistas com trajetórias incríveis, tá? E antes de abrir as câmeras e mostrar os nossos convidados, quero lembrar que essas gravações estão sendo realizadas pela Fórmula Digital, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. A Fórmula Digital tem 11 anos no mercado digital gaúcho e a gente trabalha com produções de vídeo, marketing, podcast, e a gente pode subir a régua, aumentar o nível da tua comunicação e, consequentemente, você vender mais. E aqui na minha frente, meus dois convidados, muito obrigado por vocês virem em nossos estúdios. Prazer é nosso, muito obrigado também pelo convite. Obrigado, bom dia. E o nosso primeiro convidado é o Alexandre Demetrio Pedroso, corretor de seguros e sócio da SegGo Corretora de Seguros. É corretor registrado na SUSEP e atua no setor há muito tempo. E seu foco principal é a segurança patrimonial, mas seu trabalho abrange diferentes perfis de cliente, desde imóveis populares até o alto padrão. Alexandre, muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui. Bom dia, Maurício. Bom dia, querido. Prazer conhecer vocês. Maurício, satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu quero aproveitar abrindo, trazendo um mimo aqui pro nosso âncora, pro nosso convidado também. Até porque a propaganda é a alma do negócio. Então, nada melhor do que trazer aqui e brindar vocês com um presente da SegGo Corretora de Seguros. Olha aí, gratidão. Que apesar de ser uma empresa, vamos dizer assim, jovem no mercado, começando, mas já temos aí alguma experiência na atuação e viemos crescendo aí, graças a Deus, com bastante envolvimento com o ramo imobiliário, patrimonial, enfim, a gente segue aí com todos os ramos a 1000 por hora. Eu gosto que cada entrevistado traz um presentinho especial, né? Eu tenho certeza que o Gregório vai me trazer aqui um imóvel de alto padrão. O nosso presentinho é um pouco mais difícil de dar. Puxa, Gregório, tu já participou de um estúdio aqui com a gente, uma gravação, Sim. 2 outras oportunidades, né? Sempre uma emoção muito grande ter você Obrigado. Aqui com a gente. Eu vou fazer aqui agora a introdução, para já apresentar para o nosso público, né? E o João Gregório, ele é o CEO da Vita Alto Padrão, uma empresa que nasceu para transformar a experiência da compra e venda de imóveis de luxo de Porto Alegre. Com mais de 20 anos no setor imobiliário, ele tem acompanhado de perto o crescimento da Orla do Guaíba e o impacto disso no mercado. João, prazer te receber. Obrigado, prazer é meu. Estou aqui novamente, eu acho que para falar um pouco mais informal. Outra vez que eu vim, eu falei muito de negócio, muito de corretagem de imóveis. E é isso aí, tu já disse tudo. A gente trabalha muito segmentado. A minha empresa, como eu digo, é uma empresa de boutique. É uma imobiliária que tem 6 pessoas, comigo 7. Certo? E a gente, justamente o que a gente fez foi isso, é criar uma experiência diferente para o cliente. A gente não dá um atendimento, vende para o cliente e esquece dele nunca mais. É um acompanhamento todo, é uma jornada. A compra de um imóvel de alto padrão, geralmente, é uma jornada que dura aí 6 meses a 1 ano. Não é um atendimento, mostrou um decorado e vendeu. Sim. Não é assim que acontece. Então, a gente se especializou nisso aí. Perfeito. Eu já vi pessoas te chamando de Jean. Sim. Eu te chamei agora de João. Sim. Muita gente chama de Gregório. Sim. Qual é o nome certo? Como é que devemos te chamar? O meu nome é João Carlos Gregório. Pode me chamar de Gregório, porque no trabalho todo mundo me chama de Gregório. O que aconteceu? Quando eu entrei no mercado imobiliário, o que acontece? Vamos lá pro começo. Minha mãe queria colocar o nome de Jean. Entendi. Na época, quando ela foi, quem ia registrar era o pai. A mãe ficava no hospital. Sim. Então, meu pai chegou lá para registrar, ele pegou um cara que eu acho que devia ser muito parecido com os dessa época de hoje, que são muito radical por um lado. E ele disse, vou botar Jean. E o cara disse, não, é nome de comunista, eu não vou registrar esse nome. E o meu pai já, era graniteiro, ele era um cara mais bruto, ele disse assim, não vou brigar com esse cara. Então ele disse, o que eu vou botar? Aí o apelido do meu avô era Joca. E Joca, ele, João Carlos, deve ser João Carlos. Então ele botou João Carlos, que também não era o nome do meu avô, era só o apelido Joca mesmo, não tinha nada a ver. Mas ele botou João Carlos. Quando eu entrei na corretagem de imóveis, tinha muito João. E aí eu disse assim, o cliente não vai me encontrar. Eu entrei numa imobiliária grande, ele ligava e às vezes acontecia essa confusão. O João, aí quando ele estava falando comigo, eu dizia, mas esse cliente não é meu, não mostrei isso aqui. Eu disse, não, vou passar, me chamem pelo sobrenome, Gregório. E aí o nome da corretagem ficou Gregório. Então eu atendo pro João, atendo pro Gregório, e mais dos meus íntimos, a minha esposa, por exemplo, me chama de Jean. Meus irmãos me chamam de Jean. Então eu atendo os 3.
Costumo brincar que eu tendo 4, né? Os caras chamam, careca, vou tendo também. Mas os 3 atendem, pode chamar de Gregório. Bom, na introdução aqui foi falado que tu tem mais de 20 anos nesse setor, né? 26 eu fechei agora. Quando tu entrou nesse setor, tu tinha cabelo? Tinha... Não, eu já tinha raspado. Ainda tinha, mas já tinha raspado. Eu raspei um dia antes de entrar no ramo, até por sinal que eu digo, naquela época, né? Hoje não mudaria tanto, mas naquela época eu dizia, vamos entrar pra corretagem de imóveis cabeludo. Eu era cabeludo ainda, de cabelo amarrado. Aí eu raspei um dia Rabinho antes. de cavalo, tudo. Eu raspei um dia antes. Perfeito. Alexandre, bom, antes de você ter esse sucesso com a SegGo, você teve um começo, né? E parece que o seu começo foi bem desafiador, né? Então, contar para o nosso público aqui um pouco da tua trajetória, hein? Na verdade, a gente diz que desde que se conhece por gente, a gente vende, né? A gente vende. Então, já desde a infância, eu comecei vendendo serviço para vizinho, né? Eu peguei uma tesoura de cortar grama com o vizinho e cortava a grama dos outros, né? Queria comprar um sacolé, queria comprar uma coisa, a gente pegava e cortava, posso cortar tua grama aí? Aí cortava a grama, ou seja, já vendia serviço desde pequeno. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente vai gostando, né? Porque quem é picado pelo mosquitinho da venda nunca mais quer saber de outra coisa. E aí foi quando a gente começa a se especializar, em entrar mais a fundo na área. E aí foi quando, conhecendo algumas empresas, principalmente do sistema de marketing de rede, na época, me despertou o interesse pela área de seguros. Que eu gostei muito de ver como é que funcionava a questão dos seguros. E foi onde eu, então, comecei a estudar mais a fundo e tive a oportunidade de fazer o curso para corretor de seguros e previdência, né? Porque quando você faz o curso de corretor de seguros, você pode fazer em 2 etapas, que é a SUSEPinha, que a gente chama, que é onde você é o corretor de seguro, vida e previdência apenas, e tem o corretor pleno, que você atende todas as demandas do mercado na área de seguro, né? Então, na época, eu fiz só a SUSEPinha, concluí ela em 2010, e fui chamado para trabalhar dentro do Banco Bradesco. Aí trabalhei dentro do Banco Bradesco como corretor de seguros e previdência, fiquei 2 anos no Bradesco. Logo, um dos clientes que eu tive foi a pessoa que passou a ser minha gerente depois na Rede Pampa, que ela gostou de ver eu envolvendo ela vendendo, como é que eu consegui tirar dinheiro do bolso dela, né? Ela dizia que tinha escorpião no bolso, que ninguém botava a mão no bolso dela, e eu consegui fazer uma previdência para ela. E ela conseguiu tirar dinheiro do meu bolso, consegue vender qualquer coisa. E me fez a proposta, então, para conhecer a Rede Pampa, trabalhar na área comercial da Rede Pampa, junto à TV, Rádio e Jornal. E aí, nesse período, eu fui fazer a parte de marketing, né? Estudar marketing, administração e marketing. E aí, então, na Rede Pampa ali foram 10 anos. 10 anos trabalhando na área comercial da Rede Pampa também. Depois da Rede Pampa, a gente teve uma queda, né, financeira, aqueles percalços que todo mundo passa. Passei a trabalhar com aplicativo, motorista de aplicativo, mas nunca deixando de querer realizar o meu sonho, que era ser corretor pleno. E aí eu recebi uma oportunidade, então, para trabalhar na área imobiliária, né, na parte de garantia locatícia, junto a uma empresa que tem no mercado hoje, chamada Eu Acerto. E aí eu me tornei diretor comercial dessa empresa e, junto à empresa, vendo a possibilidade que tinha, ao proprietário da empresa, eu falei para ele que eu já era corretor, precisava só concluir essa parte, né, de corretor de seguros e tal. Fui lá, concluí o curso de corretor pleno e aí, com uma sociedade, então, a gente começou a gente abriu junto à SegGo e hoje a gente está desenvolvendo essa parte também no mercado segurador aí, que vem sendo bem promissora, bem positivo. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição. Gregório, careca. Jean, comunista. Tanta história. Bom, a gente já, em outra oportunidade, a gente já conversou contigo sobre a sua trajetória, então eu quero atalhar agora, te fazer uma pergunta que eu não tinha te feito. Tu comentou que a Vita Alto Padrão, ela quis entrar no mercado, mas para jogar um jogo diferente. Uhum. Tu teve uma visão, tu foi visionário num mercado que precisava ser transformado. Fala para nós o que precisava ser transformado e como a Vita transformou isso, ou como a Vita trabalha isso. Literalmente a gente trabalha o seguinte, a gente tem que entender primeiro de tudo que eu costumo dizer o seguinte, o nosso cliente, o cliente que compra imóvel de alto padrão, imóvel de alto valor, ele quer comprar, mas ele não precisa. É uma necessidade diferente da nossa, por exemplo, de querer comprar alguma coisa. Geralmente a gente quer comprar uma coisa porque a gente precisa comprar. Eu preciso comprar o meu primeiro imóvel, eu preciso comprar um apartamento de 3 quartos porque vai nascer um filho, eu só tenho 2. O de alto padrão não, ele já mora muito bem. Ele até quer uma coisa melhor. Não é uma necessidade. Não é uma necessidade. E às vezes ele até nem quer. Às vezes daqui a pouco ele passa por aquele... Que tipo de imóvel que eles estão lançando aqui? O que eles estão fazendo
E aí sim ele vai conhecendo. Então assim, esse corretor, e aí eu tinha essa visão, esse corretor ele não pode precisar vender para sobreviver, que é um caso de 99%. Se ele precisar vender, ele não vai atender bem esse cara, porque esse cara não quer ser incomodado. Ele tem uma jornada. Eu tinha uma frase até na empresa, que depois eu mudei a empresa, a frase ficou lá, de respeite a jornada de compra do seu cliente. Então ele vai demonstrar um primeiro interesse, ele vai pedir, começar a solicitar informação. Então se tu for aquele cara que vai ficar ligando pro cara tentando vender para ele, tu vai perder ele na primeira, na segunda, ele vai te bloquear. Então eu tinha que saber o seguinte, olha só, descubra o que esse cara quer e vamos atendendo ele no tempo dele. É difícil uma venda na minha empresa sair em menos de 6 meses. É muito difícil. Só quando pega o cara assim que ele já tá... Porque no normal não. No normal ele vai, ele olha, ele chega sabendo mais que o corretor, se o corretor não estiver preparado. Entendi. Entendeu? Então eu tinha que transformar isso num serviço de boutique. Para atender esse tipo de cliente, eu não preciso ter 40 corretores, 100 corretores. Eu tenho que ter 5, 4 bem treinados. E que não precisem daquilo. Não é que não precise, mas que não seja uma necessidade de se eu não vender esse mês, eu não vou conseguir pagar a minha luz. Não dá. É assim que a gente transforma um atendimento. Toda vez que um cliente compra da gente, eu ouço a mesma coisa. Fulano me atendeu muito bem, nunca me ligou enchendo meu saco, não me pressionou, não me apertou, entendeu o que eu estava procurando, não ficou me enchendo de imóvel, de tudo que é lançamento, o cara mandava pro meu... Porque às vezes o corretor, normalmente o corretor faz isso. Entendi, é um atendimento bem sensível, né? É um atendimento bem sensível. E esse cliente, se ele gosta do atendimento, ele é fiel? Ele continua? Sim. Por isso que a gente até passou para trabalhar também um pouco com investimento de imóvel, esse imóvel para alocação de short stay, etc. Porque esse cliente normal, ele é um cara que tem um saldo bancário bem interessante. Então, mesmo ele comprando o imóvel que ele queria para ele morar, ele é um natural investidor se tu mostrar para ele o caminho certo. Então, ele acaba... Também, eu tenho um cliente nosso que comprou um imóvel, por exemplo, para o filho de 1.300.000, por exemplo, vou te dar um número, tá? E depois, para investimento, ele comprou um imóvel nosso de 4 milhões. Uau. Então, olha a mudança. Na verdade, a venda maior foi a segunda, não foi a primeira. Depois que visa o investimento. Depois a gente fidelizar ele, que visa o investimento. Visa aquele imóvel que vai valorizar durante a obra para ele revender no futuro. Vou fazer uma pergunta que não está no script aqui. Me gerou uma curiosidade. Durante os teus 26 anos nesse setor imobiliário, quantos milhões tu acha que tu já vendeu? Não faço ideia. Nunca parei para ver isso. Até porque, principalmente, eu acho que mais dinheiro a gente fez nos últimos 5 anos, quando eu passei para esse mercado. Mas não tenho nenhuma ideia. Eu comecei vendendo terreno lá na zona sul, extremo sul da cidade, lá no Nova Ipanema, que é bairro Ípica. O próximo é a Restinga, vamos dizer assim. Nunca parou para fazer esse cálculo? Nunca parei para fazer esse cálculo, não faço nenhuma ideia. E nos últimos anos também, a Orla aqui, né, que trabalha bastante com isso, ela foi revitalizada, né, e tornou-se um dos grandes cartões postais aqui de Porto Alegre, né? Sim. E essa transformação realmente impactou o setor imobiliário? Cara, eu tenho algumas, vamos dizer assim, por causa da experiência, eu acho que eu costumo dizer, né, o diabo temido, eu falo isso quase todo o meu treinamento. Cara, o diabo tem medo de ser diabo, ele tem medo de ser velho. Então, assim, eu já passei por muitas coisas. Então, quando eu vi aquela mudança na Orla, nosso primeiro escritório era para TVR no Moinhos de Vento, onde está a zona mais rica da cidade. Quando eu troquei para a Orla, por exemplo, para o Barra Shopping, que é onde é hoje a minha sede, lá no 20º andar, a maioria dos meus amigos, também donos de empresa, me chamaram de louco. Tu vai sair daqui do Moinhos de Vento, da Bela Vista, do Petrópolis. Até porque é o seguinte, eu digo, cara, o mundo já mudou, eu não preciso ter um escritório aqui. Eu posso ter um escritório na Orla e atender o cliente daqui. Exato. O cliente vai para visita muito raramente hoje em dia. Hoje em dia é tudo no telefone. Ele só vai para visita na última hora. Então a gente atende lá tranquilamente o Moinhos de Vento, mas a gente foi para a Orla porque entendeu que isso é uma mudança. Toda cidade no planeta, se ela tiver um rio, se ela tiver um mar, ela é virada para lá. Só Porto Alegre que não era. Uau. Sim. Era só nós. Era só nós que não. No rio não pode mexer, tem uns bichinhos lá, tem os ratinhos. As capivaras. Era só Porto Alegre que não era virada para a Orla. Aí dos últimos anos para cá, finalmente os caras... Mudou a mentalidade, né? Olha só, aqui tá o lado mais bonito da cidade. É verdade. Limparam e viram que era bonito. É isso aí. E ainda tem muita coisa pra fazer, né? Cara, que sensacional tá sendo aqui esse episódio. Que é com a energia que eu gosto mesmo, né?
extrair bom. dos convidados algo natural, né? Por isso que começou com essas risadas, essas brincadeiras, né? Que é a gente de verdade comunicando e mostrando para o nosso público aí o que a gente tem de melhor, que são nossos conhecimentos, né? E não tá montando um personagem aqui. Não, exatamente. Sim. Bom, voltando para esse mundo dos mercados de seguros, né? Esse mercado de seguros ainda é visto por muita gente como algo secundário. Na verdade, assim, a gente tem, por conhecimento de que o brasileiro, vamos dizer, o povo brasileiro em si, né? Não tem a cultura, né, do seguro. Né? O brasileiro ele costuma ser muito imediatista, então ele só visa aquilo que é benefício imediato para ele. Por exemplo, o cara ele está disposto a gastar R$5.000 para comprar um iPhone, mas não paga 20 pila para um seguro de vida que vai garantir a segurança da família. Entendeu? Então, esse imediatismo acaba tornando um perfil meio supérfluo para a valorização real das coisas. Então, assim, hoje você fala em fazer seguro da casa, o cara pensa, fazer seguro da casa para quê? O seguro de uma casa, cara, ontem mesmo fiz uma cotação numa casa ali de 1 milhão, deu 600 pila por ano o seguro. E vai trazer tanto benefício, tanta segurança para aquela família, para aquele lar, e que as pessoas muitas vezes não conseguem mensurar isso. Acha que é um desperdício. Seguro de carro hoje, vamos dizer que quase 40% da frota que circula aí não tem seguro. Não tem seguro. E é uma coisa que eu tenho a preocupação de ter o seguro, de ter o carro, né? Muita gente trabalha, eu quero comprar o meu carro dos sonhos. Consegue comprar o seu carrinho suado para poder passear com a família, avisando de ir para a praia, aquela coisa toda. Mas aquele bem que ele adquire, se ele não segurar ele, é um bem que é passível, né? Como é que fala? Ele é passivo, porque ele vai vir e vai... Até porque tivemos uma enchente aqui agora há pouco, né? Exatamente. Imagina o que aconteceu com essas pessoas que queriam muito ter o carro, mas não fizeram o seguro do mesmo, né? E a mesma coisa com imóveis. Então, o mercado do seguro ainda é um mercado a se explorar muito aqui no Brasil, porque as pessoas não têm essa cultura. Então, quando a gente conseguir mudar a cabeça, a cultura do pensamento das pessoas, a gente consegue entrar muito mais forte aqui. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, pegar Estados Unidos e Alemanha, uma criança nasce, já é inclusa na apólice familiar, já é feita uma previdência privada para essa criança pensando no futuro dela, já é pensando nos estudos dela. Aqui, a pessoa está com 20, 25 anos de idade e muitas vezes não sabe nem o que é uma previdência privada. Né? Então falta essa cultura na mentalidade do brasileiro de entender, de ser previdente, de pensar lá para frente, né? E de preservar aquilo que construiu. E aqui na conversa aqui com o Gregório, a gente está falando de imóveis de alto padrão, né? E a Vita, ela domina esse mercado, né? Exato. Bom, o que eu sei é que se fazem seguros quando o imóvel é de alto padrão. Mas para imóveis mais populares, residência, não se faz ainda. Para todos, até para barracão. Se tu tiver uma garagem no centro de Porto Alegre ali que tu quer só colocar Badulac para dentro, pode fazer seguro daquilo ali. Porque o seguro ele compreende o patrimônio, né? Atender o benefício de segurar o patrimônio. Hoje faz seguro para celular, faz seguro para bicicleta, faz seguro para todo tipo de... por exemplo, se você sai aqui na rua e tem um totem na rua, pouca gente tem conhecimento daquele totem, deveria ter seguro de responsabilidade civil. Porque se vem um vento, bate naquele totem, cai num carro, quem é que vai pagar aquilo ali? Então, se você faz um seguro daquilo ali, está resguardado também o ressarcimento de qualquer sinistro criado. Então, desde um totem, uma fachada, uma bicicleta, tudo hoje é possível fazer seguro. O que falta é esse conhecimento, né? E a gente nós como corretores de seguro, temos não só o papel de buscar ampliar a nossa carteira, crescer como empresa, mas também incutir na cabeça das pessoas a necessidade e a importância, né, de fazer seguro de todos os seus bens, de todas as coisas que ela tem. E o valor é pífio, acaba se tornando um valor pífio em virtude de algum problema que pode vir a ser causado depois, né? Perfeito, obrigado pela contribuição mais uma vez. Voltando aqui com o Gregório, eu me confundo ainda porque eu chamo ele de Jean, de Careca, enfim. Não tem problema. Comunista? Então, o cliente, né, o parceiro, enfim, de alto padrão, de imóveis de luxo, ele está cada vez mais exigente. Uhum. Como é que tu dominou esse mercado? Como é que tu consegue atender de uma forma de encantar o teu parceiro e ele se manter contigo por muito tempo? O que a Vita tem de especial aí? Pode contar o teu segredo? Primeiro, a gente se associou às construtoras, vamos dizer assim, as melhores construtoras de Porto Alegre, certo? Então, assim, a gente fez uma relação
Eu fiz uma relação pessoal com alguns diretores e algumas consultoras e disse, olha, nós vamos te atender de uma maneira diferenciada. Eu não vou pegar o teu produto e largar numa prateleira. Eu vou atender, quando a gente faz uma campanha, por exemplo, para um produto, a gente faz uma campanha específica para aquele apartamento ali, para aquele prédio. Então, se tu é um proprietário particular e eu quero vender um imóvel, não é aquilo que eu digo, o corretor, por exemplo, as outras imobiliárias, vamos dizer assim, o corretor tem meta. Eu quero que tu me traga aqui 5 imóveis por mês para vender. Se tu não me trazer 5 imóveis por mês, tu não me interessa como corretor. Eu não quero quantidade. Eu preciso me traz um bem avaliado no preço, que seja um imóvel diferenciado, e é esse imóvel que nós vamos anunciar. E eu vou chegar para ti, teu imóvel não vai para uma prateleira, eu vou te vender o imóvel. Vou pegar o teu imóvel e eu vou vender em 90 dias. Eu vou fazer isso, isso, isso. Também tudo que eu vou fazer eu não posso contar. Claro, isso já tá. Mas, né? Então, assim, a gente tem lá um portfólio. Então, a gente faz isso tanto com as construtoras como com o cliente particular. E para o cliente particular, é como eu tinha dito. O cliente comprador, a gente mostra justamente isso. Olha, eu vou resolver o teu problema. Eu não vou te vender. Eu não quero te vender. Porque assim, eu até falei isso na outra ocasião. O cliente que está comprando um imóvel, geralmente, ele não está comprando um imóvel. Ele quer resolver um problema. Como eu falei, qual é o problema geralmente do alto padrão? Bem comum. Eu estou longe do meu trabalho ou os meus filhos estão longe do colégio. E é um problema, porque minha mulher tem que sair cedo, levar eles, não sei o quê. Ou seja, ele quer resolver um problema só de localização. Às vezes ele não quer nem aumentar, nem diminuir, ele só quer... Só que ele tem um padrão lá, X, como todo mundo tem o seu, e a gente tem que aprender a respeitar isso, porque às vezes isso é uma coisa, o cara é metido. Cara, ele tem um padrão dele. A pessoa tem o padrão dela, ela tá acostumada com aquilo ali, certo? E muita gente às vezes nasceu de berço, mas muita gente conquistou. Então tem que respeitar isso aí, entendeu? E é isso que a gente faz, a gente respeita esse tipo de coisa. Então o nosso cliente, ele nota que a gente não tá tentando vender para ele. A gente tá tentando resolver o problema, ele rapidamente nota isso. Vocês são parceiros. Exatamente. Tá deixando ele querer comprar. Exatamente. A gente nota assim, eu quero saber qual é o problema. Eu sempre digo pro cliente, pro corretor, quando tu for falar com o cliente a primeira visita, tu pergunta para ele, qual é o problema que o senhor quer resolver? Sabe por que eu sinto... Pensa o seguinte, quando acho que um corretor de imóveis vai perguntar para ele, qual é o problema que tu quer resolver? Geralmente o corretor de imóveis vai perguntar assim, quantos quartos o senhor precisa? Quais os bairros que lhe agradam? Precisa ter elevador? Quantas garagens? Nós vamos perguntar qual é o problema que tu quer resolver, meu amigo. Minha mulher tá me incomodando porque ela quer botar um estúdio e eu preciso de um quarto a mais para botar um estúdio. Tá. Bem comum hoje em dia, o pessoal é influencer. Quer fazer uma coisa no próprio imóvel, no imóvel que a gente tá, não dá. Estúdio, alguma coisa. Então tu descobre o problema. Descobrindo o problema, tu resolve. O que me passa da tua comunicação é que parece que tu atende os teus clientes como tu gostaria de ser atendido. Exatamente. E tu se insere na vida de cada um de uma forma que não seja invasiva, nos detalhes, né, para oferecer o que aquele empresário, aquele cliente realmente vai facilitar a vida dele, né? Exato. Tu tem que tentar entender as pessoas. Teve um cliente que a gente foi atender, que por um acaso eu estava junto com o corretor, porque no normal, no primeiro atendimento, eu não tô com o corretor. Mas naquele dia, eu acho que o corretor estava sem carro, eu disse, não, entra aí, eu te levo, te deixo lá. O cliente entrou num certo tipo de imóvel, ele disse, eu gosto de uma vista pro rio e tal. Só que tem um imóvel com vista pro rio, e tem um imóvel aquele com vista pro rio, né? Que o rio tá lá, que o cara tem que botar assim na janela e o cara tem que te vender com vista pro rio. Eu olhei pro corretor, entrei no carro e disse assim, eu cheguei antes pro cliente, doutor, você tem mais meia horinha? Tenho, eu vou lhe levar num outro imóvel. Tá bom. O corretor disse, aquele cara não vai comprar aquilo ali nunca. Dá pra ver pelo carro dele, pelo jeito dele se vestir, ele já saiu dizendo, não, eu sou advogado, trabalho com grandes carros, ele não vai comprar, porque aquele imóvel ali não dá pra ele o status que ele quer. Porque, na verdade, o alto padrão tem muito isso. Eu quero, na verdade, como eu disse, eu não preciso. Eu quero um status. Vou te dar uma curiosidade bem certa, tá? É só para terminar a história, pra gente não fugir. Nós levamos ele num imóvel, foi um imóvel. Essa foi uma venda rápida, que era muito difícil. Porque eu botei ele no Dulac, que é um residencial de cara pro rio. De cara, não tem? É o prédio, a rua e o rio. Que é do lado do Barra Shopping. Então, assim, entrou uma vez, depois eu trouxe a família para ver, resolvido. Então, assim, por quê? Peraí, trouxe a família, então tem outras pessoas que fazem a diferença na decisão. Claro. Cara, todos os homens aqui, né? Não tem nenhum tipo de machismo nisso. Nenhum homem compra um imóvel sem mostrar pra mulher. Exatamente. A não ser que seja uma surpresa, mas eu vi isso uma vez em 26 anos. Se aí a surpresa pode não agradar, uma vez em 26 anos. E ela pode entrar na surpresa e dizer assim, achei a cozinha pequena. Ferrou, tu vai ter que revender. Entendeu?
Então, assim, mas no normal é isso. Então, assim, tu traz a família, tu traz o filho, filha, hoje em dia, até porque o alto padrão tem muito isso, seja a família pronta. É difícil um casalzinho jovem, uma pessoa sozinha, é difícil. Mas, então, assim, vendemos esse. E o que eu queria dizer, que eu estava dizendo assim, o pessoal, o alto padrão tem isso muito, ele quer um status. Por que tu acha que tu lança um prédio? Vou te dar uma curiosidade, tá? Se lançar um prédio quanto em Porto Alegre, por mais caro que ele seja, ele vai vender de cima para baixo. Primeiro vai vender a cobertura, que é o mais caro, depois vai vender o 19º, depois o 18º, depois o 17º, e vai vender um ou outro ali no meio. Por que tu acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece. Porque é o status. Eu vou estar no topo. Eu vou estar no melhor. Eu quero o melhor. O Neymar tá naquela cobertura eu lá. Eu vou estar no melhor. Mais Aquela alto. cobertura o Neymar vai vender, porque vamos fazer um prédio agora que vai dar o dobro do tamanho. Ele não vai ficar lá embaixo. Ele não vai. Ele quer ficar no topo. Ele quer ficar no alto. Ele não quer ser o vizinho do segundo andar. Não, ele comprou a cobertura no prédio mais alto do país. Exatamente, o Neymar. É uma comunicação que ele está fazendo. É uma mensagem que ele está passando para os outros. Quando ele vai receber, a mesma coisa que tu tem um bom escritório, um bom carro, tu tá querendo passar, na verdade, uma mensagem. É o teu conforto? É. Mas tu tá passando uma mensagem. Perfeito. Agora, voltando aqui para o Alexandre, pergunta da produção aqui bem interessante, né? Quais os outros tipos de seguros são fundamentais e que muitas vezes são ignorados pela cultura, né? Pelas pessoas. Isso como até comentei anteriormente, né? Uma das coisas que eu acho assim que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, e como anda a economia também do Brasil num todo, é focar numa previdência privada. Uma previdência privada, algo que vai trazer investimento, principalmente quando se trata de criança. Por quê? O mínimo valor mensal que você vem fazendo ali um aporte todo mês para essa criança, quando ela chegar lá nos seus 20, 30 anos, cara, ela vai ter um fundo de um aposentado praticamente, guardado, né? Mas não se pensa nisso. Não se pensa nisso. Pensa que a criança, eu tenho que dar a comida dela, botar a roupa nela, dar a escola para ela, vai pensar em alguma coisa lá, quando ela já tiver 20 e poucos anos, 30 anos. E aí ela vai conseguir ter essa reserva quando? Lá com seus 50, 60 anos de idade. Então, eu sempre digo, né, lamento meu pai não ter conhecido sobre previdência privada quando eu nasci, para me dar alguma condição, né, porque hoje, graças a Deus, a gente tem essa mentalidade, essa visão de reservar alguma coisa para os filhos, fazer algo pelos filhos, e é fundamental. Então, é um tipo de coisa que as pessoas ignoram, né, e que faz muita diferença. Agora, o que hoje eu considero algo de extrema importância também, como família, é um seguro de vida. O seguro de vida é algo fundamental, porque a gente vai Deus o livre, o assunto no momento, né? Mas você vai num velório. Foi uma pessoa boa, não sei o quê. Aí depois que foi, muita gente falando mal, preocupado, porque tem a conta disso, tem a conta do cemitério, tem a conta do caixão, tem que pagar não sei o quê, não sei o quê. E o que a gente tem? Não tem nada. Aí vai pedir pra família, vai pedir emprestado. Entendi. Eu acho que tem uma questão aí de imaginação que as pessoas têm que ter, né? Porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, né? E é muito ruim deixar, né, um problema para a família, os filhos, né? Agora há pouco saiu na televisão uma moça que estava, se não me engano, no supermercado e caiu o container de leite condensado em cima dela. E aí? Que loucura, né? Então, o que acontece? Dentro da parte do seguro, falando de seguro, o seguro de vida ele não cobre só a morte da pessoa. O seguro de vida pode te ressarcir em vida. É um acidente como esse que aconteceu, vai precisar fazer uma cirurgia, vai ficar uma sequela. O seguro tem um percentual dele que é destinado para essa questão de sequela. Perdeu a ponta de um dedo, quebrou uma perna, ficou com uma fratura que representa uma sequela. O seguro de vida cobre isso também. E o seguro de vida não cobre somente o beneficiário da pólice, ele cobre também familiares. Por exemplo, dentro da família já passamos várias situações onde os primos lá, o pai morreu e aí vem na família pedir vaquinha para ajudar. Se um deles tivesse um seguro de vida, o seguro ia suportar a questão funeral do pai, da mãe, do filho. Então, é um tipo de coisa que ele abrange muito, mas as pessoas pouco têm essa noção. Por exemplo, um seguro de vida, hoje, a minha filha, ela tem 19 anos, vai fazer 20, ela tem um seguro de vida dela. Eu fiz um seguro de vida para ela, paguei todo mês seguro de vida para ela. R$19 por mês. A minha esposa regula de idade comigo ali, né? Eu tenho 46 anos de idade, não vou dizer a dela para não apanhar quando ela ver o vídeo, quando ela ver o podcast, mas
com 15 reais, ela tem um seguro de vida ali bem resguardado. Entendeu? Então, as pessoas acham que é algo assim extraordinário, mas o mínimo que você pode colocar ali pode trazer um alívio para um problema maior lá na frente. Então, é só uma questão de cultura, como a gente já vinha falando anteriormente, né? Perfeito. Bom, pegando o gancho aqui, né? O Gregório quase que ele falou aqui, porque tem um momento da vida dele aqui um pouco desafiador, né? Que ele enfrentou alguns AVCs aí, né? Que mudou muito a visão dele de vida. E eu queria saber, que falasse para o nosso público, o que de fato mudou, como é que está sendo para ti esse momento, né? Cara, sim, ó. Na verdade, sendo bem direto, a minha mudança externa, ela não é muito perceptível para quem convive comigo. Apesar de algumas sequelas que eu fiquei, que eu ainda estou tratando com fisioterapia, mas o primeiro AVC foi o mais grave, foi o que me deixou 7 dias no hospital, saí de cadeira de roda, tive que me recuperar. Mas... Tu estava onde nesse dia? Tava em casa? Cara, essa é uma historinha bem interessante. Vamos contar ela, então. Assim, o que acontece? Eu ia falar sobre isso. Uma das coisas que mudou na minha vida é que, assim, eu agradeço muito ao meu pai. Meu pai me ensinou sempre a ser um cara que se interessasse mais pelas coisas, vamos dizer assim, educativas, do que pela frivolidade. Então, ele dizia assim, cara, sempre ele me ensinou a ler muito cedo. Então, assim, daqui a pouco tinha uma matéria no jornal que eu sei lá, sobre o Egito. Ele dizia, presta atenção. Presta atenção. Ah, uma coisa boba, assim, porque... Ah, como é que eu salvo uma pessoa do afogamento? Ele, presta atenção. Ele fazia que eu visse aquilo ali. Novela eu não via, mas ele fazia nada contra a novela, mas ele fazia que eu visse aquilo ali. Então, assim, quando eu tive o AVC, o primeiro, que foi o mais grave, que aquele ali, sim, quase me matou, e aquele ali ia me matar se não fosse isso. Porque o que aconteceu? Eu estava fazendo academia. Graças a Deus, a condição que eu cheguei, eu poderia estar fazendo academia no horário que eu estava fazendo. Estava fazendo academia às 11h30 da manhã. Então, eu estava vindo da academia, almocei. Tu fez uma academia pesada, normal? Aumentei depois, isso tem relação com o passar do tempo. Se der tempo, eu conto. Mas, assim, aumentei carga ainda naquele dia. Não, eu preciso que tu conte a história. Então, assim, eu aumentei carga ainda naquele dia, e depois eu fui descobrir que isso foi um dos causadores. Aumentei a carga naquele dia na academia, mas pra mim eu tava fazendo academia normalmente. Eu tava fazendo já pra aumentar mesmo de tamanho e tal, não pra ficar fortão, mas pra melhorar o shape. Sim. Pra melhorar o shape. Um alto padrão. Porque tá dentro, tu não errou. Tá porque, dentro assim, do mercado, tá né? dentro porque o cara olha e diz assim, tu não consegue nem cuidar de ti, como é que tu vai cuidar de mim, cara? É, exatamente. Então Entendi. tu tem que estar aparentemente bem. Então eu vim na academia, terminei, eu fui preparar meu banho, então deixei o celular na sala, já tô preparando meu banho. Só que o que acontece? Eu costumo dizer que eu me salvei. Porque quando eu me levantei e fui até o banheiro, a minha mão começou a vibrar. Eu poderia passar uma sensação assim quando tu dorme em cima da mão, sabe? Só um momento. Na tua casa tinha ninguém? Na minha casa sozinho. Tá. Fechado, né? Eu tava indo pro banho. Começou a formigar. Começou a formigar. Só que ela começou a formigar e rapidamente o rosto começou a formigar também. Essa sensação não passou até hoje. Se o meu rosto continuou formigando, minha mão continuou formigando. Em choque, como eu costumo dizer. Então, isso aqui é difícil pra mim fazer isso aqui, ó. Isso é uma sequela. Então, rapidamente, quando a minha mão começou a formigar, e eu disse, ué? E o meu rosto começou a formigar, eu disse, eu tô tendo um AVC. Tu soube que era o AVC? Imediatamente, porque eu já tinha visto, exatamente, eu já tinha conhecimento disso. Eu digo, essa sensação, eu digo, eu estou tendo um AVC. Só que eu tava no banheiro. Quando eu fui dar o passo, eu já comecei a concatenar as coisas na minha cabeça. Ao mesmo tempo tu fica muito confuso, que é quase bagunça toda a tua cabeça, mas eu comecei a concatenar as coisas na minha cabeça. E doía alguma coisa? Não. Tá. Aí eu digo assim, eu preciso pegar o telefone e eu preciso avisar alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer, chamar socorro. Então, quando eu fui dar o passo, a minha perna esquerda já não estava funcionando mais. Então, eu tive que ir até o telefone, que estava na minha sala, meio que no saci, assim. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para minha mulher. Ela entendeu, mas bem assim, blá, 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 sabe? Mas eu estou tendo um AVC, meu lado esquerdo todo está paralisando, chama ajuda. E deu, foi essa a mensagem que eu mandei. Porque eu digo, se eu desmaiar, ou se eu apagar, ou se eu tiver um problema por causa disso, um ataque cardíaco, quem chegar aqui tem que saber o que aconteceu. Porque senão o cara vai chegar e vai dizer, o cara teve um mal súbito, sei lá, desmaiou, bateu a cabeça, escorregou. Então eu avisei, eu estou tendo um AVC. E nisso eu não me dei por conta, eu preciso que dá acesso também às pessoas. E eu me lembrei que eu tinha trancado a porta, porque eu ia pro banho. Então eu, quase me arrastando, fui lá, tentei ainda levar a mão esquerda para abrir a chave, mas não subiu, a mão já não sobe mais. Então eu me encostei aqui, abri a porta, voltei pra cadeira e me atirei. Aí sim, me atirei e botei o telefone na frente. A minha mulher me ligou de novo e disse, chama a SAMU, porque tem que ter alguém no local. E eu tava sozinho.
Aí eu peguei o telefone, meio mal enxergando assim, mas consegui discar. Liguei pra SAMU e disse, estou tendo um AVC. Ah, onde é que o senhor tá? Aquelas coisas. Eles fazem algumas perguntas ainda, mesmo assim. Mas acho que pela minha voz, ela notou que realmente era. E eu tenho outra vantagem também. Eu moro no final da minha rua, tem uma SAMU. Tem uma estação da SAMU. Então a SAMU chegou em 5 minutos. Então, rapidamente, então eu sabia que eu tava... Aí chegou uma vizinha, que daí minha mulher conseguiu avisar a vizinha, uma cuidadora lá da avó dela. A porta estava aberta. Aí eu já tinha aberto a porta. Também conseguiu tudo. Aí eu tava sentado na minha poltrona assim, quieto, já. E o meu lado esquerdo já tava totalmente parado, não tinha mais o que eu fazer. Eu tentava levar a mão ainda, porque no AVC tu faz isso aqui, né? Pra ver se tu tem certeza. Mas a minha mão já nem subia mais, já fazia só assim. E aí eu tentando também controlar. Tem uma coisa também que eu conheço, algumas técnicas de meditação, graças a alguns cursos que eu participei. Então eu comecei a fazer uma respiração de meditação para me acalmar, para baixar a rotação. E aí eu consegui ficar calmo, tranquilo. Quando chegou a SAMU, eu rapidinho, estou tendo um AVC e tal. Ela fez aquela coisa, levanta a mão, levanta o pé, não consegui e tal. Já me deram o que eu sei hoje em dia, que é um trombolítico. E aquilo mas eu não posso fazer termo técnico aqui, mas aquilo te salva. Tanto que aquilo tem que ser dado até 4 horas no máximo no AVC. O problema de quem tem AVC, às vezes, é que o cara tem dormindo e quando vão acordar ele, que se dão por conta, não dá mais tempo de dar o trombolítico. Então aí eu já tomei aquela medicação na hora e quando eu cheguei no hospital, já fui pra tomografia, os caras, AVC, confirmado. Eu me lembro que o cara ainda falou, AVC hemorrágico. E falou baixinho assim, AVC hemorrágico. Eu disse, eu ouvi que é um AVC hemorrágico, não tem problema, eu sei o que está acontecendo. Mas a partir daquele momento que o principal mudou, foi que, primeiro, que nos primeiros 2 dias eu digo, bom, eu vou morrer, né? A sensação é, eu vou morrer. Não tem outra coisa. Que nem eu brinco ainda. Tu começa negociando com Deus. Porque tu começa no primeiro momento dizendo assim, não pode ser um AVC, deve ser outra coisa. Ô Deus, por que comigo? Aí eu vou dizer assim, não, se eu conseguir caminhar, voltar a caminhar, já tá bom. E tu vai piorando, e tu vai sabendo que tá piorando. Aí diz, não, fazer o seguinte, eu me lembro que no hospital já tava assim, ó, se eu ver a minha filha mais uma vez, já tá ótimo. Porque minha filha estava trabalhando. E eu disse pra minha mulher, não avisa. Calma, não avisa. Então tu começa negociando, tu começa com uma régua lá alta e depois diz, Deus, se eu acordar amanhã já tá bom. Então eu passei os 2 primeiros dias nessa de, me ferrei. Mas aí depois dos 2 primeiros dias, tu vai melhorando, a coisa vai baixando. O movimento não demorou a voltar, fiz muito fisioterapia, agradeço, a minha fisioterapeuta tá comigo até hoje. Então, quando eu já saí na cadeira de roda, eu digo, pô... Só que daí aquele prazo, aquele tempo no hospital, eu fiquei pensando algumas coisas, tipo assim, que tem a ver com o nosso amigo que tá falando. Se eu morrer agora, como é que a minha mulher e minha filha vão ficar? Financeiramente, sendo bem claro. Eu digo, porque eu tô num nível bom de vida, graças a Deus, mas eu não posso parar de trabalhar ainda. E aí eu digo, eu não posso adiar mais algumas coisas. Então essa foi a primeira coisa que eu mudei. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Sendo bem claro. Como eu digo, depois disso eu tive mais 4 AVCs até agora, ou 5, não sei ainda. Eu vivo com essa sensação de quase morte. Que nem eu falo. Não é medo de morrer, totalmente diferente, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho a sensação de quase morte. Então, como eu tenho essa sensação de quase morte, que pode ser agora, eu posso morrer agora. Bom, vocês olharem pro lado, o cara morreu aqui. Teve mais um fulminante, porque o que eles te dizem depois que teve um AVC? Cara, a probabilidade de tu ter outro maior e mais forte é muito grande. Pode acontecer 2 anos depois, um dia depois, ou 10 anos depois. Acho que agora eu descobri a causa, não vou ter, mas tudo bem. Então, assim, a partir daquele momento, eu não procrastino mais nada. Eu tenho uma coisa diferente que eu digo, eu sempre falo, tu tem que tirar uma coisa boa de tudo que te acontece. Qualquer coisa tu tem que tirar uma coisa boa. Eu já falava isso nos meus vídeos antes de eu ter um AVC. Então, assim, o que eu tenho de vantagem sobre o resto da humanidade, que nem eu brinco? Eu sei que eu posso morrer amanhã. Então, algumas coisas, por exemplo, eu não faço. Vou te falar uma coisa que vai te magoar. Cara, eu não vou falar. Não vou falar. Eu vou evitar. Eu tenho que falar alguma coisa pra minha filha que eu acho que eu tenho que dizer pra ela como pai. Antes tu pode dizer assim, eu não vou estragar o final de semana, vou tocar nesse assunto. Não. Eu já era de falar com ela, conversar muito. Então agora é pior. Agora acho que não, vem cá que nós vamos falar. Porque como teu pai eu tenho que te dizer isso aqui. Entendeu? A mesma coisa dos meus funcionários, a mesma coisa minha esposa. E eu comecei a fazer coisas que eu digo assim, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro, tá? Eu tô construindo 2 sobrados, que inclusive já estão até vendidos.
Quando esse dinheiro desses 2 sobrados entrar, eu boto numa conta lá e digo assim, agora eu posso morrer amanhã. Toda vez que eu vou trabalhar, eu digo, eu preciso fazer uma venda, eu preciso vender, eu preciso fazer um negócio, porque eu preciso pegar esses 20 mil e botar na obra. Eu tô sempre atrás disso todos os dias. Já era assim a minha vida, porque eu nunca tive carteira assinada. Eu trabalhei de carteira assinada dos 13 aos 17, como estagiário do IP. Depois é negócio da venda, como ele disse. Eu trabalhei só na Rede Pampa com carteira assinada. Entendeu? Nem sei o que é isso. Nem sei cadê minha carteira. Nem sei cadê minha carteira de trabalho. A última vez que eu vi ela estava sem capa, uns anos atrás. Então, quero te agradecer, porque através do teu testemunho, tu pode estar salvando muitas vidas, né? Muitas pessoas podem ter um AVC. E muita gente não sabe, né, o que fazer se acontecer um AVC. É porque só tinha isso. Avisa, procura ajuda e chama a SAMU. Não tem o que fazer. É uma coisa que me impressionou. Não tem uma contando manobra. a história, eu fiquei pensando, né? Foi a tua lucidez que tu manteve quando tu sentiu o sintoma, né? Exatamente. A lucidez de pensar, vou avisar, vou dar acesso, vou abrir a porta. A respiração, a a meditação. Ou seja, isso é de extrema importância até para quem está assistindo a gente aqui entender a importância de se reconhecer e saber, né? Se conhecer a si mesmo, tá tendo algo diferente acontecendo consigo. E é o que eu digo assim, ó, tu tá ali no teu... Mas antes nunca tinha acontecido nada. Não. E a tua esposa, ela conseguiu interpretar mesmo nada ter Não, acontecido. ela correu pra caramba, ela chegou em 10 minutos, eu acho, do centro até a minha casa ali na Zona Sul. E naturalmente não dá 10 minutos. Ela deu um jeito. Ela deu um jeito. Chegou correndo, apavorada, evidentemente, né? Mas ela chegou e também, a Lu também tem muito isso, ela é muito calma. Então ela manteve a calma, por mais que estivesse apavorada, parecia que estava muito calma, tudo bem. E eu disse, não adianta também, não adianta, não tem que fazer, tem que chamar um médico. Não tem outra solução. Eu já volto nessa pauta aqui, só quero passar para o Alexandre. Alexandre, esse aqui é um caso de algo que não está sendo esperado, né? E pode acontecer o inevitável, né? E olha só, uma coisa que até eu ia me meter a interlocutor agora, né? Porque assim, você falou que estava fazendo academia e detectou que no ritmo que você vinha fazendo, que você aumentou a carga, aumentou ali a pressão, digamos assim, a que te causou isso. Eu acho que é importante até pontuar essa questão de academia e tudo mais, que hoje é uma coisa que está muito em alta, né? Deixa eu falar até para não ficar uma desinformação, tá? O que acontece? O que a academia tem a ver com isso? Quando me deram um diagnóstico de pico de pressão por estresse, que foi como todos os médicos, os primeiros médicos disseram, eu digo, não. Eu não me contentei, eu não me conformei. Eu disse, não pode ter sido isso. Eu tinha, 4 meses antes, eu tinha feito um check-up. E eu me lembro que até hoje, como eu estava num ritmo forte, que eu disse, que eu fazia boxe, academia, etc., eu nunca fiquei tão orgulhoso de sair do médico. O médico é assim, cara, o teu check-up deu de atleta. O teu eletrocardiograma é de um atleta. 4 meses antes. Aí eu tive um pico de pressão por estresse que eles foram uma veia na cabeça. Eu digo, não foi. E eu não me contentei com aquilo. Aí, principalmente, quando eu tive o segundo em agosto, tomando medicação para pressão, eu digo, não é. Vou trocar todos os médicos, se está errado, não pode ser. Quando eu tive o segundo, eu digo que foi forte também me levou para o hospital, mas não chegou a me deixar 7 dias lá, fiquei 1 dia, eu acho. Eu disse, não pode ser um pico de pressão. Aí eu fui falando com algumas pessoas, consultando alguns médicos mais especializados, mais renomados. Então teve um médico agora, recentemente, que ele descobriu o seguinte, ele disse, tu tem FOP, que eles chamam, forame oval patente. O que é isso? Nosso coração, o sangue entra por um lado, vai lá no pulmão, limpa, passa para o outro lado, e aí ele vai para o teu organismo. Certo? Ele limpa no pulmão, ele limpa de trombo, ele limpa o gás carbônico para o oxigênio, etc. Eu tenho um forame, uma passagenzinha entre um lado e outro que tu tem quando tu é bebê, e depois que tu nasce ela fecha. Essa passagenzinha, no normal, ela não dá problema. Mas em alguns casos, ela ocasiona isso. Um trombo passa de um lado para o outro e estoura na tua cabeça. Uma ponte direta de um lado para o outro e estoura na tua cabeça. Exato. Esse negócio, esse buraco, essa pressão, ela aumenta quando eu faço força. Então, assim, tu faz um exame que é um ecodoppler com microbolhas, que eles literalmente te injetam microbolhas no sangue e ficam fazendo assim um barulho. Aí ele, tem um forame que tu tem o que eu desconfiava, um forame aqui que tá passando. E quando tu faz uma manobra de força no próprio exame, que eu não vou fazer aqui porque eu não posso, faz... Ele, viu? Aí aumenta aquele buraco. Aumenta essa passagem. Provavelmente por isso que quando tu me disse que tu teve a primeira vez vindo da academia, eu desconfiei que esse fosse o seu caso. Então, assim, 25% das pessoas têm esse forame. Só que só 4% desses 25% dá problema.
E esse médico disse assim, quando tu me disse que veio na academia, eu disse, tu fosse sortear na Mega Sena. E olha só que é mais legal. Quando esse médico descobriu, eu já tinha sido liberado para os outros para voltar para a academia, porque faz parte da tua volta de recuperação. Então eu já tinha voltado para a academia, eu já tinha feito mais umas 30 sessões na academia. Então eu fui pro risco de novo mais um monte de vezes, sem ter o diagnóstico correto. Então agora eu vou vou fazer uma operação, vou fechar isso, e teoricamente não é mais para acontecer. Vou fazer essa operação agora em maio, provavelmente. Então contramão, até lá eu fico no risco. Na contramão do que aconteceu com ele, eu tive muito problema de pressão alta, palpitação e quase AVC, por falta de cuidado da saúde, de alimentação, beber. Cara, eu tava pesando 100 quilos um ano atrás. Pouco mais de 100 quilos cheguei a pesar. E a academia foi que me salvou, né? Eu comecei a praticar jiu-jitsu, faz um ano que eu pratico jiu-jitsu, aqui na Corpo e Alma, ali na Academia Scorpion, e de lá pra cá foram 17 quilos que eu perdi. Mas antes disso, uma lombinha de 50 metros que eu subia, cara, era uma loucura. Sim. Várias vezes eu chegava em casa de noite por causa do estresse de trabalho, aquela correria toda que a gente tem no dia a dia. Eu chegava em casa, eu sentava no sofá, minha esposa, tá tendo? Tô. Cara, o coração assim, ó, palpitava assim, eu sentia bater na cabeça. E aí tava quase tendo um troço. E aí foi quando eu botei na cabeça, não, ou faço alguma coisa, ou tá assinado já a minha certidão de óbito, né? E aí foi onde eu comecei a academia. Eu com 40 anos eu tava assim, tava com 90 quilos, tava não sei o quê. Aí eu comecei boxe, academia, e aí com 45, pegar uma foto, mostrar pra vocês, eu tava no meu auge, eu tava melhor do que com 20. E aí com 46 eu tive um AVC. No auge, eu digo, não foi uma crise de hipertensão. Então a academia, na verdade, não tem nada a ver com isso, no sentido de fazer mal. Alexandre, pegando o gancho na história aqui do Gregório, o que tu tem para dizer pro nosso público aí? Bom, o que eu posso dizer, né? Primeira coisa é que a saúde é algo muito importante a se cuidar. Inclusive, dentro de um plano de seguro de vida que você contrata, hoje existem a telemedicina. A telemedicina, como é que ela funciona, por exemplo, tá? Vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha tem o seguro de vida, né? Pago ali um valor irrisório por mês ali, ela tem uma cobertura bacana e tal, mas não vai cobrir somente a vida. Hoje, ela tem um aplicativo dentro da própria seguradora que ela consegue fazer consulta com especialistas e médicos do Hospital Albert Einstein em São Paulo, que é consulta online. Então, agora ela está fazendo nutricionismo, né? Tá sendo atendida ali por uma nutricionista através de um plano de seguro de vida, que olhando assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas as seguradoras incluíram esse tipo de serviço justamente para visar o cuidado melhor da saúde mental, saúde corporal das pessoas, que quanto mais longevidade tu tiver, mais tempo ela tem uma pessoa na carteira de seguro, né? É melhor do que indenizar. Então, eles também fornecem isso pensando na longevidade e na questão da saúde. Então, é importante a gente manter a nossa saúde em dia, o cuidado. Por exemplo, hoje o Gregório, se ele fosse tentar fazer um seguro de vida diante do diagnóstico, já não teria uma cobertura, não conseguiria. Para uma seguradora, não seria um risco aceitável para a seguradora. Então, já não teria como fazer um seguro de vida para o Gregório. Sim. Ou seja, esperou passar o teu problema, hoje diagnosticado, toda seguradora com certeza negaria uma apólice para ele, porque ele já é alguém de risco, né, para a seguradora. E, infelizmente, a seguradora trabalha assim. Ela não quer... ela quer fazer seguro para ti para não precisar te indenizar. É que nem seguro de carro. Eu tenho seguro do carro. Você tem seguro do carro? É para usar o seguro? Não. Você faz para garantir alguma coisa. Se precisar, tem. Então, a gente faz de forma previdente. Então, é importante essa questão de cuidar da saúde, ter esse seguro de vida, fazer um plano de saúde. Hoje existem várias operadoras de plano de saúde no mercado que oferecem isso. Dentro da questão do alto padrão, né, que a gente estava falando, que é um mercado a ser muito explorado, e você trabalha com muita maestria nisso. Hoje, como é que eu posso adquirir um imóvel de alto padrão? Dentro do ramo do seguro também tem o consórcio, né? Vou adquirir uma carta de consórcio, eu quero adquirir um alto padrão, eu não tenho dinheiro na hora. Com o valor mensal que você paga hoje, da forma como as operadoras de consórcio oferecem essa possibilidade, você também consegue construir algo para investir no imóvel de alto padrão, médio padrão, enfim. Então, hoje uma carteira de consórcio que você pode adquirir um imóvel muito bom através de um consórcio sem investir nada muito pesado. Então, é só uma questão, como volto a falar, né? É uma questão de cultura, da gente poder conhecer um pouco melhor do mercado, conhecer melhor dessas possibilidades e deixar o imediatismo de lado, né? Pensar de algo um pouco mais para frente também, que lá na frente todo mundo vai precisar.
Bom, a família, ela tem um papel fundamental, né? Exatamente. Para o empreendedor, para o líder, né? Hoje, quem forma... Fala um pouco da tua base, da tua família aqui. Bom, vamos lá. E como ela é importante para a tua vida, para os teus negócios. Falando um pouquinho, então, da minha história, né? Um pouco mais pessoal do que profissional agora, pra gente chegar onde chegou. Dia 24 de março agora, até uma brincadeira que a gente estava ontem falando lá no trabalho, né? Que eu sei a data e minha esposa muitas vezes não sabe o tempo. Mas dia 24 de março agora eu faço 27 anos casado. Desses 27 anos casado, a gente teve muitos altos e baixos, tanto na vida pessoal quanto financeira. E para mim poder hoje me tornar um corretor de seguros e me considero uma pessoa bem-sucedida no que eu faço, né? Ainda não estou realizado ainda, né? Mas tenho me realizado, mas me considero bem-sucedido por ter alcançado esse objetivo, foi graças à minha esposa. Né? A minha esposa, desde muito cedo, vem me ajudando. A Carol, minha filha, que hoje com 19 anos, na época tinha 4 anos, quando eu fui fazer o meu curso de corretor, eu não conseguia trabalhar, porque eu tinha que passar o dia inteiro estudando, tinha que estudar o dia inteiro, e eram muitas apostilas, muitos livros a serem lidos, e eu não conseguia trabalhar, ou seja, eu não conseguia prover a casa financeiramente. E eu não tinha essa reserva, porque até então eu não tinha esse conhecimento desse mercado. E aí, quando eu conheci esse mercado e quis entrar nele, eu não tinha reserva financeira para isso. A minha esposa pegava uma bicicleta, botava uma bolsa de lingerie na parte de trás, botava a Carolzinha numa cadeirinha na frente, atravessado uma bolsa com salgadinho, com docinho, com coisinha, e ela vendia porta a porta para ajudar a pagar o meu curso e para sustentar a casa. Então, eu falo isso, eu chego a embargar a voz de lembrar o que a gente passou para poder chegar onde chegou. E teve um momento em que eu trabalhei vendendo lanche aqui no centro de Porto Alegre, eu morava em Guaíba na época, e eu acordava 4h30 da manhã para fazer chocolate quente, sanduíche e tudo mais, pegava o ônibus lá em Guaíba, passava por baixo na roleta para trazer o lanche a Porto Alegre e vender entre os taxistas, as lojinhas. Então, assim, a gente tem uma trajetória de bastante luta, de bastante... de guerreiro mesmo, né? De perseverar e de lutar bastante. E quem sempre foi o meu esteio nesse tempo todo foi a família. Hoje eu tenho minha filha com 19 anos, tenho um filho com 9. Eu sempre estudei em escola pública, né? Nunca tive a oportunidade de estudar ter um ensino melhor, mas a gente ensinou eles a buscar o melhor e hoje eu consigo ter o meu filho numa escola particular, dando um bom ensinamento para ele, dando uma boa base para ele, uma boa estrutura. Hoje meu filho com 9 anos está praticando jiu-jitsu, praticando judô, joga futebol. Então são tudo coisas que hoje a gente consegue fazer que na nossa cidade a gente não teve. Meu pai, policial militar na época, minha mãe dona de casa, quando a gente tinha para comer já ficava feliz, né? Então a gente vem de uma história de vida dificultosa com o objetivo de vencer. E é engraçado porque sou eu e mais 5 irmãos. Nem todos tiveram esse afinco de querer se especializar, trabalhar. Nem todos, infelizmente, né? Cada um hoje tem a sua história, enfim, mas eu botei na minha cabeça que eu não nasci para viver a mesmice. Eu nasci para vencer e ter o melhor que a vida oferece. E fui trabalhar em prol disso. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida boa, a família, graças a Deus, está bem. E volto a dizer, a família foi o meu esteio, foi a minha base para chegar onde eu cheguei e querer conquistar ainda muito mais. Uau! Falando de família aqui, eu tenho que falar do Gregório que eu sigo, né? Enfim, a Mariane Magui, que é a filha, trabalha comigo e eu me emociono de falar dela porque ela é uma pessoa iluminada. E a gente sabe, a Carolzinha também trabalha comigo, né? E ambos vem para mim a frase, né? É na educação dos filhos que a gente conhece as virtudes dos pais, né? Sobre o Gregório, cara, eu me emociono, é difícil. É a tua situação. Eu só não entendo como é que tu consegue levar com tanta leveza. Porque nas redes sociais, tu vai olhar o Gregório, ele tá sempre bem, tá sempre sorrindo, tá sempre brincando. Pega a família, pega a Mag, vamos dançar aqui. A esposa tá estudando ali, faz umas brincadeiras. Ele tá sempre feliz. O que acontece? Cara, como é que consegue levar a vida com essa leveza? Isso é até bom, porque eu digo, a vencida me tornou menos rabugento também, entendeu? Até isso, cara... A gente começa a rever a vida. né? Porque tipo assim... eu tenho que transformar, que nem eu digo, essa sensação de quase morte em algo bom. É natural, toda hora vem esse pensamento assim de que saco, que droga. Aí daqui a pouco aquilo vem assim, cara, eu não tenho tempo pra perder com isso aí agora. Com ficar com, sei lá, com piedade, ou com raiva, ou brabo com alguma coisa, ou chateado.
Fico bravo no trânsito ali, fico, como todo mundo. Passou 2 segundos, já não tô mais. Posso perder tempo com isso, Teu copo tu olha o copo cheio. Eu já era assim. Então, assim, essa sensação eu só transformei isso em algo melhor ainda. Tipo assim, cara, eu não vou, como eu digo, brigar contigo. Tu já é grato por mais um dia de vida. Exato, já tô, como eu digo, já tô na prorrogação, já tô já tô no lucro, entendeu? Não tenho mais motivo para me estressar tanto assim. Em relação à família, que tu queria falar, assim, eu tenho muitas outras coisas que eu tirei de bom disso, né? Que eu digo assim, eu tenho muita gratidão ao meu pai, primeiro de tudo. Meu pai era graniteiro. Uma grande que a maioria não sabe nem o que é graniteiro. E aquele cara que quebrava as pedrinhas de granito, aquela para fazer a base da alicerce da casa. E a minha mãe era dona de casa também. Então assim, só que meu pai, ele dizia, cara, adquira conhecimento, porque eu tô quebrando pedra até hoje com 70 anos, porque eu não tive conhecimento. Porque eu não tinha estudo. Apesar de ter estudado no colégio estadual a vida inteira, também sou um cara que vem de uma coisa muito humilde, como eu digo, eu nasci do Beco dos Beazetos, entendeu? Então, assim, esse conhecimento me salvou. Então, o que eu posso dizer para as pessoas hoje em dia, se eu posso dizer alguma coisa para quem é mais novo que eu digo, cara, quando tu estiver lá passando na tua rede social, pode olhar que o casalzinho X foi para a praia, que é muito interessante, muda a vida da pessoa. Mas quando tiver uma notícia embaixo que tu acha que pode ser relevante, como salvar uma pessoa num afogamento, ou como, o que está acontecendo na Ásia, por que está acontecendo uma guerra na Ucrânia, vai lá e lê. Não passa o feed, para e vê, né? Vai lá e lê. Porque aquilo ali pode até te salvar e tu não vai nem saber. Agora o casalzinho lá foi pra praia tocar beijo, não vai mudar nada na tua vida. Bom, a Lu é tua esposa, né? Sim. A Lu, ela postou uma vez que tu é o cara que acalma ela quando ela tá estressada. E mas estressa também quando ela e tá... estressa quando ela tá calma. Sim. Cara, vocês estão quantos anos casados? 20. Agora 20, vai fazer 21, eu acho. Eu posso me perder, mas eu acho que é. O que ela significa pra ti? Ah, é tudo. Ela e minha filha são tudo pra mim. Como eu digo, eu sou um cara muito família. Eu sempre fui um cara muito família. Eu sempre fui um cara da família um cara muito ligado ao meu pai, um cara que gostava... Eu gostava muito da rua na adolescência, evidentemente, todo mundo gostava, mas eu sou um cara da família. Sempre fui um cara da família. Meu pai tinha aquela coisa assim, olha, eu tive um monte de namorada até casar, mas depois que eu casei, eu não tive mais ninguém. Aí é família. Ele me passou muito isso desde o começo. Então, assim, e depois tu tem filho, tu sabe como é que é. Filho, pode fazer qualquer coisa pra ti, mas não vai fazer nada pro teu filho. Entendeu? E a Lu, nós temos coisas muito semelhantes. Eu e a Lu tinha tudo pra dar errado. Porque assim, é aquele casal que tu olhar assim e dizer, cara, isso aqui não vai dar certo. Com 5 meses estava morando junto, com 9 meses ela já estava grávida. Então assim, todo mundo que olhar e dizer, cara, vocês são loucos. Ela nova, 20 anos, eu 26, 25. Então, assim, tinha tudo, mas quando a gente teve literalmente o alto e o baixo. Quando ela me conheceu, eu já era corretor. Mas eu era corretor jovem. Então, eu tava naquela fase que eu, Pelé e Maradona não precisam provar mais nada pra ninguém, né? Sabe? E esse é o primeiro passo pra te levar pro buraco. Então, assim, quando a gente começou, a gente pagava aluguel próprio, pagava aluguel da casa da mãe dela, sustentava 2 casas, tudo certo. Falei pra ela, pô, pode parar de trabalhar, tá te estressando no trabalho, para de trabalhar. Deixa comigo. Eu acho que, sei lá, quanto tempo depois, nós estávamos morando na Restinga Velha de Favor. Onde eu tinha que disponibilizar os móveis de um jeito que se uma bala entrasse, não pegasse ninguém. Eita. Entendeu? E a Lu, eu me lembro até hoje, uma vez teve uma festa na minha casa, porque como era casa de favor, né? O cara disse, vou lá e vou aí fazer uma festa. Tá bom? Tá bom. Do meu aniversário, tá bom? Tá bom. Aí foi fazer uma festa lá e ficou foi a festa até 7 da manhã e no outro dia a Lu trabalhava para fazer uma animação de festa infantil e ganhar R$40 a diária. Então ela pegou o ônibus às 4 da manhã na Restinga Velha, foi até Viamão ou Gravataí, não me lembro, para pegar 40 pila e voltar para sustentar a semana. Eu fui uma vez a pé da Restinga até a casa da minha mãe para pegar R$20 para passagem da semana. Porque eu não tinha dinheiro para passagem. Então, assim, eu dizia antes disso, eu dizia, acabou o dinheiro, acabou o amor. Eu brincava assim com ela. E não, nós fomos lá pro buraco e ela foi junto. Graças a Deus, a minha filha nem lembra, que eu digo. Ela nem lembra. Porque graças a Deus também, graças ao trabalho, muito a gente recuperou rápido. A gente se recuperou rápido. Foi 1 ano lá, eu acho, 2 ou 3, não sei, sou péssimo para isso. Se for assim, a outra vai me perguntar, quanto tempo tu vai vencer? Eu vou dizer, 5 anos. Ela vai dizer, 8. Entendeu? Eu sou péssimo para essa questão de tempo. Mas a gente recuperou. Então, hoje em dia, o cara que me olha e diz, trabalha com alto padrão, anda de Volvo. Não me julga.
Tu nem sabe quem eu sou. Não sabe onde é que eu vim. Exatamente. E a minha mulher, por exemplo, no ano passado todo voltou a acontecer. Eu fiquei praticamente o ano inteiro sem trabalhar no passado. Porque eu tive um AVC, fiquei 45 dias em casa sem poder fazer nada. Quando eu voltei, passou 5 dias e uma enchente. E o meu ramo parou de novo. Então, se não fosse a Lu, ano passado todo, sozinha lá, segurando a bronca. E ainda tendo que dar uma de enfermeira, né? Com um cara numa cadeira de roda. Eita. Então, assim, como eu sou um inquieto, que não sempre falo, eu sou um buscador de conhecimento, eu sou um inquieto, também tenho isso que tu disse, que tu vê nas redes sociais. Porque eu não consigo ficar parado. E também, quando convive comigo, eu também não gosto de ver parado. Então, a Mariane também é muito assim. Eu digo, Mariane, vai fazer. E ela não, eu não preciso dizer pra ela, vai fazer. Ela também não consegue. Pode ver, ela não gosta de ficar parada. Ela é uma inquieta. Ela puxou muito a mim isso. Porque eu sou assim, ó. Eu sou elétrico. Perfeito. Tu falou da Lu, quanto ela é parceira, batalhadora, né? Enfim, quanto vocês lutaram muito, né? Acho que essa é a base da família, Sim, né? sim. Estar junto na vitória, mas também nos pontos baixos, Sim. né? Só que eu queria que tu me descrevesse sobre a Mariane, porque ela tem algo diferente. É o teu legado, né? Cara, ela tem... Assim, os primeiros 13 anos da Mariane, eu sempre digo, ele deve 100% ou 99% à Lu. Porque como eu trabalhava de domingo a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, eu pouco ficava com a Lu, com a Mariane e com a Lu. Eu pouco ficava, assim, então quem levava na festinha infantil, quem fazia isso, quem buscava, quem pegava, blá, blá, era a Lu. Então esses primeiros 13 anos, apesar de muitas vezes de manhã eu atrasar um pouquinho a minha ida pro trabalho para pegar a Mariane e ir com ela pra creche caminhando, para levar ela, pra gente ir lá cantando patati patatá, que nem eu disse, entendeu? Mas os primeiros 13 anos, a Lu praticamente indo com a Mariane sozinha. E a gente também teve uma coisa que eu acho que deu muito certo, que antes da Mariane nascer, a Mariane, por começar também, né, a Lu já engravidou a Mariane por querer, com 9 meses de relacionamento. Então já era uma coisa que a gente já foi pensado. O pessoal dizia que a gente era louco, mas foi pensado. Assim, a gente sempre tinha uma coisa que a gente combinou antes dela nascer. Olha, quando a gente estiver discutindo com a Mariane, quando for comigo, é comigo. Tu pode até não concordar, mas depois no quarto ela me chamou, não concordei. Pra não tirar a autoridade de um do outro. É a mesma coisa, quando for contigo, é contigo. Então, assim, e tem outra. Eu não deixo, na minha educação, a minha parte com a minha filha, eu acho que foi importante, é o seguinte. Eu não deixo, também com a minha mulher é a mesma coisa, eu não deixo alguma coisa que tiver que eu acho que está errada, ou que esteja, que eu não concorde, passar. Eu chego assim, Mari, vem cá, olha só. Tu tá fazendo isso. Ah, nós vamos discutir, nós vamos brigar, vamos, porque nem eu digo, as pessoas não entendem assim, eu vi vocês discutindo. Sim, nós estávamos discutindo. Não tá brigando, brigar é diferente. A discussão. Discutir. As assim, conversas difíceis. Exato, é conversa amor é também, discussão. né? Isso o termo discussão é, vamos discutir, eu e tu, não é brigar. Eu vou te dizer umas coisas, pode dizer não concordo, mas nós vamos discutir. E daqui a pouco alguém vai convencer o outro, ninguém vai se convencer, tá tudo certo. Então, assim, eu chegava sempre, não sei o quê, não tem, vamos conversar, vamos discutir. Eu tenho que dar um exemplo de uma coisa que eu guardei, assim, que a Mariana era bem pequenininha, devia ter uns 4 anos ou 5, foi quando a gente começou a dar uma melhoradinha ali, e aí a gente começou a ter ainda a vantagem de, daqui a pouco, uma vez por semana, uma vez a cada 20 dias, uma diarista, ir lá arrumar a casa, porque eu trabalhava o dia inteiro também, então às vezes a coisa vai ficando pra trás, né? E aí a Mariane tava saindo, eu, ela e a Mari, assim, a Mariane, acho que tinha uns 4 anos de idade, a Mari gritou assim pra ela, pra diarista, e não mexe no meu quarto, uma coisa assim, sabe? Eu chamei ela, vem cá, bem pequenininha, volta lá, pede desculpas. E ela ficou assim, ela não entendeu, porque ela não entendia. Pra ela meio que fez uma brincadeira. Eu disse, não, volta lá e pede desculpas. E olha só, tu vai tratar todo mundo sempre de forma igual. Igual. Não é? Tu não vai falar com alguém nem por isso ou nem por aquilo como A ou como B. Tu vai falar com todo mundo igual. Talvez ela nem lembre. Talvez agora eu vou olhar e dizer assim, nem lembro disso. Mas eu tenho certeza que aquilo ficou na cabeça dela. Perfeito. Entendeu? Então é assim, eu não deixo passar. Perfeito. Essas coisas. Alexandre, tu é muito família também, né? Demais. E pelo que eu vejo no trabalho, nos esforços da Carol, ela é uma menina iluminada, especial, né? Quantos filhos você tem? Assim, eu vou dizer que eu tenho 3 filhos, né? Vivos 2. Infelizmente, nós perdemos um bebezinho com 5 meses de idade logo no início do nosso casamento. Isso aí nos impactou muito forte na época, né? Porque o nosso sonho era ter um bebê, era ter um filho.
E então a Carol, ela não veio só para ser uma filha, ela veio com uma realização de um sonho na nossa vida. Então, ter perdido aquele bebê nos trouxe tanta força, tanto amor para a criação da Carol e para dar o melhor para ela também. Então, foi algo assim maravilhoso. E tem duas, dentre tantas que a gente teria coisas para falar a respeito da Carol, tem duas assim que me marcam muito, né? Numa delas, a gente estava passando uma situação um pouco mais complicada financeiramente no período e estava chegando a época da Páscoa, que nem está chegando agora. E eu lembro que ela pegou e assim, papai, o que eu vou ganhar de Páscoa? Aquela coisa toda, com os amiguinhos da escola e tal. E aí, como o nosso amigo Gregório também faz com a filha, né? Conversa bastante, eu também sempre tive muito isso com ela. Eu cheguei a botar ela sentadinha no sofá e disse assim, filha, a gente tá passando por uma situação que eu não vou poder comprar os melhores chocolates que tu quer. Eu vou tentar ver o que eu posso fazer por ti, mas esse ano tá bem complicado. Fui bem claro com ela. Ela tinha o que? Acho que uns 6, 7 anos de idade. E fui trabalhar. Eu trabalhava na Rede Pampa na época. Cheguei em casa de noite, tá ela com um pedaço de papel na mão, com um monte de coisa escrita ali. E, papai, quero conversar contigo. Eu falo, filho, o que foi? Olha só, tu falou que não ia ter dinheiro para comprar os melhores chocolates, né? Mas eu fui no Google e vi que tem uma forma de fazer chocolate em casa. E eu, é mesmo? Me mostra, eu quero ver. E ela pegou e mostrou o papel. Pegue a barra de chocolate, derreta no banho de Maria. Ela falou assim, né? Derreta no banho de Maria e tal. Eu, ela foi buscar uma solução para um problema que eu disse que a gente estava enfrentando no período. Aí que eu fiz? Vim no mercado público, comprei chocolate, tudo. Ela fez o chocolate dela todinho daquela Páscoa. Acho que foi uma das melhores Páscoas que ela teve, em vez de comprar ovos e coisa, ela fez os ovos dela, ela fez ela moldou os ovinhos como ela queria, os bichinhos, e foi uma Páscoa fantástica para ela. Essa foi uma. A outra, acho que foi no ano seguinte, que ela tinha lançado a tal das Monster Highs e não sei o que, e ela queria as bonecas, tudo, e ela queria o material escolar todos da Monster High. Pô, a gente sabe o que é o material escolar desses personagens e coisa, né? Aí eu disse assim, olha só, filha, vamos combinar o seguinte, tem duas coisas, ou tu pode ter um material que eu posso te dar, ou tu pode ter o material que tu quer. O material que eu posso te dar, tá tudo tranquilo, eu vou te dar, eu sou teu pai, é minha obrigação como pai, eu vou te fornecer. Agora, se tu quer um material específico, tu vai ter que conquistar ele. O que eu posso fazer? Não sei. Ver uma forma de fazer dinheiro. Eu nunca ensinei ela a ganhar dinheiro, ensinei ela a fazer dinheiro. Ver uma forma de fazer dinheiro, uma forma que tu vá ter uma recompensa financeira para te comprar o que tu quer. Porque eu vou te dar o que eu posso. Resumindo, fui trabalhar, cheguei de noite em casa, tava ela lá, com a lista do que ela precisava fazer sacolé. Posso vender sacolé? Eu pode. E aí eu lembro direitinho, tinha dado R$ 42,60 a matéria-prima para ela começar o empreendimento de sacolé. Fiz as plaquinhas, botei na janela de casa, que ela ficava em casa, tinha grade, ela não saía. Então ela atendia no condomínio os amiguinhos dela pela janela. E aí eu peguei os primeiros sacolés que ela vendeu, eu retirei os meus R$ 42,60 e o resto ela começou a guardar. Resumindo, ela comprou todo o material da Monster High, comprou mochila da Monster High, só vendendo sacolé. Então, assim, a gente procurou instruir, dar educação, e hoje ela é uma criança maravilhosa, né? Criança, 19 anos de idade. Mas é uma guria com uma cabeça, assim, acima da média. Acima da média. Concordo, atesto também, trabalhadora, dedicada, comprometida, né? Gente, chegou pro final, passou da verdade, o podcast é de 1 hora, deve estar 1h20 aqui. Foi papo aí, pano pra manga. E tinha muito mais ainda para conversar. Né? Então, agradecer, Gregório. Que honra você nos nossos estúdios. Obrigado. Vai ter mais pauta também. Quero você participando aqui de outros programas, mais debates também. Então, você está aqui comigo, né? Então, beleza. Vou te chamar mais vezes. Firme, né? sem problema. Alexandre também vai voltar mais vezes aqui no nosso estúdio, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda. Com Esse certeza. mercado aí é um mercado que está se aquecendo, então conta com a gente, tá? Eu quero agradecer muito ao Gregório aqui, a conhecer um pouco da história dele, a gente acaba se identificando e aprendendo junto, né? Agradecer ao convite do Maurício aí nesse podcast Os Vida de Sucesso e dizer que a SegGo está aí, à disposição no mercado, né? Para quem querer conhecer um pouco mais sobre seguro, fazer uma cotação sem compromisso, eu digo, né? Porque a gente também não fica socando seguro na cabeça da pessoa, a gente está ali para oferecer o nosso serviço. As nossas redes sociais, você pode estar seguindo a rede da SegGo também,
@seggol com 2 Gs, seggol_seguros, você pode estar seguindo a Seggol nas redes e conhecer um pouco mais dos nossos produtos e serviços que a gente tem disponível no mercado. Muito bem, Gregório, se despedindo aí, você pode olhar para a câmera também e falar da Vita. Gente, um abraço, se estressem menos, não deem tanta importância para as coisas pequenas da vida, que elas não vão te levar para lado nenhum. E a Vita, quem quiser seguir, é @Vita Alto Padrão. Ali vocês encontram nas redes também, porque eu menciono a Vita toda hora. É isso aí. Então é isso, pessoal. Chegando aqui no final do programa Líderes de Sucesso, o programa que traz empresários, autoridades, influenciadores políticos que fazem a diferença no nosso estado no dia a dia do consumidor gaúcho. E você que precisa de um podcast, precisa de um site, precisa de redes sociais, ou seja, precisa vender mais, né? Pode chamar a nossa equipe comercial ali que a gente vai te atender e te apresentar uma solução aí para aumentar o nível da tua empresa, tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. E até um próximo programa. Até mais.